Ó, eu abri o programa de hoje falando dessa história terrível que vem de Bahia. Uma moça, uma jovem, sendo torturada num local, num cativeiro, por alguns rapazes, entre eles menores e maiores. Esses rapazes fazem parte de uma facção criminosa que estava forçando essa garota a aderir ao tráfico de drogas, a fechar com o tráfico de drogas, a comercializar drogas na região. E essa moça foi levada à UPA, já sofrendo muito por conta das surras que ela estava levando, da tortura, e ela conseguiu fazer um aceno à polícia, chamou a atenção, e assim foi o fio do novelo para a polícia desarticular a quadrilha e prender os vagabundos. Vou voltar com a Alamara Barros, porque a Alamara me chamava a atenção, Alamara, de que você conseguiu conversar com a vítima, conseguiu conversar com essa moça. Imagino que debilitada fisicamente e muito debilitada emocionalmente, né, Alamara? Exatamente, Fábio. Ela estava muito amedrontada mesmo, assim, sabe? Apavorada. Ela estava numa sala lá na delegacia e cada vez que alguém abria a porta, ela se encolhia toda no canto dessa sala, com medo dos elementos que estavam presos lá, né? E estava numa outra parte da delegacia, com medo que eles a vissem ali dentro, né? Então, na hora que a gente entrou, ela se abaixou, toda encolhida. Ela, meu Deus, ele me viu, o gigante me viu, né? Gigante é o vulgo, um dos elementos lá que é chamado dessa forma. E a gente, calma, não viu. E ela, no momento, também levantou a blusa, mostrou lá as marcas das torturas, né, que ela passou durante essas 6 horas aí. Eu acredito que foram 6 horas mais aterrorizantes da vida dela, né, de muito pânico. Ela correu risco de morte. A gente tem essas imagens, inclusive, né, das marcas aí, ela mostrando as marcas nas costas dela. Ela correu aí um grande risco de morte, mas não se dobrou, né, ao mundo do crime, manteve aí a posição dela, mas mesmo debilitada, mesmo aí em pânico, ela aceitou falar com a gente e ela nos falou aí detalhes do que ela passou nessas horas de tortura. Fábio, vamos ouvi-la. Passou um filme na minha cabeça, porque era para me vender droga, né? Eu disse que não ia vender e cada vez que eu dizia que não ia vender, era uma mangueirada, era murro, era arma na minha cabeça. Foi um filme de terror, porque foi 6 horas que durou, de 2 horas da tarde até 8h30 da noite. Ou seja, eles estavam obrigando você a vender drogas e por isso eles estavam te torturando. Foi, porque estava querendo que eu vendesse pó e maconha. Eu disse que não ia vender. Lá de dentro do Silvio Porto ordenou que se eu não fosse vender, ou era para me matar, ou não sei o que era para fazer comigo, porque estava com a arma na minha cabeça, estava dando de mangueirada em mim. E na hora você tinha esperança que ia sobreviver a isso aí? Não, eu pensava que eu ia morrer, porque estava com a arma já engatilhada na minha cabeça. Queria que eu entrasse no crime para vender droga. E eu disse que não ia, que eu não ia ser presa, não ia perder minha liberdade por causa deles. Aí eles ficaram mais com raiva ainda. Aí foi quando eu dizia, cada vez que eu dizia que eu não ia, era uma mangueirada nas minhas costas que eu levava. Olha só, Fábio, muito forte, né? Muito forte aí esse depoimento dela, muita coragem também, apesar dela não se identificar, mas de falar, né, por tudo o que ela passou aí nesse cativeiro.